Não sei quanto você já absorveu dessa palavra, desse tema na tua vida, mas para mim tem sido muito bom meditar e aprender mais e mais desse tema, intimidade com Deus. E pensando em intimidade com Deus, eu me lembrei de um personagem bíblico que é nítido, é claro na palavra, quando conta a história dele, de que houve uma intimidade muito grande dele com Deus. E esse personagem é Enoque. Enoque, ele andou com Deus. Então, esse caminhar com Deus dá um sentido de que ele tinha intimidade com Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, está lá em Gênesis, no capítulo 5. Logo lá no início de Gênesis, vai contar essa história, vai relatar de que forma Enoque andou com Deus. Todos acharam? Digam amém. Está lá no Data Show também, para quem ainda não achou. Gênesis capítulo 5, a partir do verso 21 ao 24. Diz assim a boa palavra do Senhor. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Estamos vivendo, irmãos, um tempo, isso é geral, não é só na nossa igreja, não. É um tempo em que está havendo muita frieza espiritual. O servo de Deus, ele mesmo aqueles que são assíduos à igreja, está vivendo essa frieza espiritual. E a gente pode observar muito bem nisso, quando a nossa intimidade, as nossas coisas, a nossa vida, ela está sendo exposta muito nas redes sociais, né? As redes sociais hoje contam toda a nossa história para o mundo. Essa exposição na rede social, muitas das vezes, nos tira uma certa intimidade. Coisas que acontecem dentro da nossa casa, com a nossa família. E a gente expõe isso para o mundo, né? Porque a rede social é um mundo. E, às vezes, essa exposição toda está trazendo até para nós mesmos, servos de Deus, uma certa frieza espiritual. Porque intimidade é algo íntimo. E quando a gente expõe isso, a gente passa, então, a pensar coisas muito vazias a respeito da nossa vida. Isso tem causado. E o relacionamento com Deus, consequentemente, se torna um relacionamento apenas material. Muitos pensam que Deus é apenas o nosso provedor, é o nosso consolador, é o nosso protetor. A gente olha para Deus e pede a Ele coisas. Pede a Ele o nosso sustento, pede a Ele emprego, pede a Ele saúde, pede a Ele que nos console as nossas tristezas, as nossas decepções, as nossas frustrações. A gente pede a Ele que nos proteja, nos livre do homem mau,
nos livre dos assaltos, nos livre das enfermidades. A gente só pede, 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 é olhar para Deus e achar assim, Deus é isso que Ele pode me dar. Mas, porém, para termos intimidade com Deus, nós precisamos resgatar alguns aspectos importantes e que às vezes estão esquecidos de muitos, que é a comunhão com Deus, que é a dependência de Deus, que é a presença dEle na nossa vida. Talvez isso seja um fator muito mais importante do que simplesmente Ele nos dá a comida do dia a dia, o pão de cada dia, do que Ele nos livrar, do que Ele nos... Deus não é só bênção. Deus é relacionamento. A gente não pode ir a Ele somente para pedir, ou para agradecer quando Ele nos abençoa, mas Ele quer um relacionamento. E para ter relacionamento, nós precisamos disso, depender dEle, precisamos ter comunhão com Ele, precisamos sentir a presença dEle na nossa vida. Isso, sim, é que nos aproxima mais de Deus. Deus é um ser relacional. Ele quer conversar comigo e contigo. Ele quer que você exponha para Ele o que está acontecendo com você. E a intimidade com Deus, ela é fruto de um relacionamento com Ele. Para ter intimidade com Deus, você precisa se relacionar com Ele. E eu quero lá abrir em Tiago. Põe lá para mim, Tiago, capítulo 4, o verso 8. Vamos ler todos juntos? Chegai-vos a Deus. Limpai das mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Então, esse relacionamento com Deus é nós nos chegarmos a Ele. E Ele vai fazer o quê? Ele vai se chegar a nós. Isso é comunhão, isso é relacionamento. Mas o que significa intimidade? Intimidade é isso. É um relacionamento muito próximo. Intimidade é uma amizade íntima. A intimidade é conhecer lá no secreto a pessoa. Então, é muito mais além do que simplesmente vir à igreja. Intimidade com Deus é muito mais além do que vir à igreja. Intimidade com Deus trata-se de uma vida conectada com a vontade dEle para nós. É entender qual é a vontade dEle para nós. É um relacionamento com obediência. E quer ver um exemplo? Olha o que Jesus fala, João 10:30. Vamos ler lá, João 10:30. O que Jesus falou? Vamos ler? Eu e o Pai somos um. Isso é intimidade. Jesus era íntimo do Pai. E agora Tiago 2:23. Vai falar, aí fala assim, mas é porque ele era Jesus. Mas vamos ver Abraão. Olha Abraão. 2:23. Vamos ler? E cumpriu-se a escritura que diz... Então não é só Jesus que tinha essa intimidade com o Pai. Olha o exemplo, Abraão era um servo de Deus. E ele foi chamado de quê? De quê? Amigo de Deus. Olha que intimidade Abraão tinha com Deus, ao ponto dele ser chamado amigo de Deus. Você e eu talvez conheça pessoas que
parecem ter uma vida mais pertinho de Deus, né? A gente pensa assim, poxa, queria ter uma vida assim. Fulano é tão chegado a Deus, ele abre a boca e fala palavras tão abençoadas, né? Ele sabe lidar com as questões da vida tão maduro. Eu, às vezes, me desmorono, né? E aí a gente vê que a gente tem sempre o olhar para o outro tem intimidade com Deus e eu não. Mas o que a Bíblia nos diz é que essa intimidade é um caminho, é um acesso que está aberto a todos nós. E como nós vamos chegar a esse acesso? Através de quê? Da oração, da leitura da palavra, de conversar com Deus. Que às vezes a oração fica muito metódica, né? A gente fala o agradecimento, aí conta o que a gente precisa e pede perdão pelos pecados e amém. Mas quando a gente rasga mesmo o nosso coração diante de Deus, poxa, sai palavras que a gente nem pensava que poderia sair da nossa boca. Isso é realmente um relacionamento com Ele. Mas nós precisamos começar esse relacionamento. Basta começar e aí vai acontecer. Basta você surpreender Deus com as suas ações. Basta você surpreender Deus querendo agradar a Ele, que isso vai acontecer. Essa intimidade vai acontecer, esse elo vai unir. Enoque fez algo que chamou a atenção. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, ficou registrado na palavra. Ele andou com Deus. Interessante, o texto que nós lemos, Gênesis 5, a partir do 21, diz que Enoque andou com Deus após o nascimento do seu filho Matusalém. Está lá, ó. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém. Isso me chamou a atenção. Ele tinha 65 anos quando Matusalém nasceu, né? Gerou com 64, nasceu, ele tinha 65 anos. Já foi algo assim, diferente, não era peculiar. Os homens daquela época tinham filhos com mais de 100 anos, né? E Matusalém já chamou a atenção por isso, ele gerou um filho com 65 anos. Parece, a palavra não diz, mas a gente começa a pensar no texto, parece que algo aconteceu quando o seu filho nasceu, que o levou a se aproximar mais de Deus. Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém. Foi um marco divisório na vida de Enoque. Por alguma razão, a chegada de Matusalém ao mundo abalou a vida de Enoque. Talvez a responsabilidade de agora criar um filho muda a nossa vida, né? Neto já muda, que dirá filho, né? Cai assim uma ficha, uma responsabilidade. E agora, quando eu tive a Aline, minha primeira filha, né? Eu cheguei em casa do hospital com aquele bebê no colo, eu falei, o que eu vou fazer? O que eu faço agora com esse bebê? Né? Eu não tinha mãe, eu não sabia, a minha sogra me ajudou em algumas situações, mas o que eu vou fazer? A responsabilidade é minha. Eu não sei o que aconteceu ali naquele nascimento do Matusalém, que Enoque falou assim, cara, não dá para mim sozinho, não. E ele começou a buscar a Deus após o nascimento desse filho. A verdade é que Deus sabe o que precisa ou onde precisa tocar na nossa vida para nos aproximarmos mais de Deus.
Que interessante essa frase, né? Deus sabe o que precisa fazer, ou onde precisa tocar em nós, para nós nos aproximarmos dele. Poxa, gente, é preciso Deus fazer algo, senão a gente não se aproxima, não. Senão a gente não corre para os pés dele, não. Senão a gente vai levando, deixa a vida me levar. Mas quando acontece algo, ou Deus toca em algo, a nossa vida muda. A gente corre logo para Deus. A gente vai orar, a gente vai chorar, a gente vai se derramar diante dele. O importante é que Deus é que procura esse relacionamento. Muitas das vezes não somos nós. Ele é que procura esse relacionamento. Alguns de nós chegamos para Cristo após grandes frustrações, não é verdade? Às vezes nós vamos para Cristo depois de algumas perdas. Vamos para Cristo na dor, no sofrimento. Aí a gente vai para Cristo. Aí a gente procura Cristo. O nosso coração é mau. Ele é obstinado. Nossos ouvidos, eles são surdos para as verdades da palavra. A gente quer ouvir aquilo que massageia o nosso ego, né? Aquilo que fala coisas tão lindas e profundas para nós. Mas quando o Senhor fala sério conosco, quando o Senhor fala conosco, eu quero ter um relacionamento maior contigo, muitas das vezes, Ele que precisa nos despertar para isso, não nós. Nossos sentidos, Ele desperta, Ele aguça, Ele mexe com os nossos sentidos espirituais para nós irmos até Ele. Para nós darmos ouvido à sua doce voz. Às vezes é preciso acontecer algo conosco, para nós darmos ouvido à voz de Deus. Tão bom seria se fôssemos por livre e espontânea vontade até o Senhor. Mas esses marcos divisórios em nossa vida são inesquecíveis. Marca mesmo. Como marcou, foi até escrito na Bíblia. Foi depois do nascimento que ele começou a andar com Deus. E aí eu te pergunto, o que tem feito você andar com Deus? Todo servo de Deus, ele sabe lá no íntimo quando foi esse momento. Quando foi não só a sua conversão, mas quando foi que Jesus te chamou para andar mais firme com Ele, mais do lado dEle. Todos nós sabemos, são memórias que nós não esquecemos, eterniza na nossa vida, na nossa mente. Andar com Deus, para nós, muda a nossa história. Andar com Deus, para nós, a gente passa a viver uma outra vida com Deus, na intimidade com Deus. A chegada de Matusalém fez Enoque andar com Deus. Qual o marco divisório na sua vida que te atraiu para mais perto do Senhor? O que te levou para ter essa intimidade maior com o Senhor, você lembra? Para mim foi a perda da minha mãe. Ao perder minha mãe, olha, marcou a minha vida. E para quem eu cheguei? Para quem eu corri? Jesus. Foi um marco divisório na minha vida. A glória de antes da minha mãe morrer e a glória depois que a minha mãe morreu. Foi nos pés de Jesus, irmão Francisco. Foi lá que eu encontrei tudo o que eu precisava. É um marco divisório na nossa vida. Qual é o seu? O que te levou mais para perto de Jesus? O que te faz ir à intimidade com Ele?
O que te faz não apenas orar, mas se rasgar diante dele. O que te faz chorar na presença do Senhor. E não é simplesmente vir à igreja que vai te fazer isso. É lá no teu quarto. É lá na tua intimidade. É conversando com Ele. É expondo para Ele aonde está doendo. É dizendo para Ele o que você sente a respeito dEle. A certeza que você tem de que Ele é suficiente na tua vida. E que não são só as bênçãos dEle que eu preciso, não. Eu preciso dEle. Eu preciso dEle, Cristina, não é das bênçãos só. Claro que ser abençoado é muito bom, mas a nossa vida não pode ser gerada só pensando no que Ele pode me dar. E o que eu tenho dado para Ele? O que eu tenho dado para o Senhor? Qual o tempo de qualidade que eu tenho dado para o Senhor? O que eu tenho dado da minha própria vida para o Senhor? E não pense que andar com Deus é fácil, não. Você não vai ser elogiado por isso, não. Vai não, né, Fabiano? Muito pelo contrário. Você vai ser criticado. Você vai ser desprezado. Você, às vezes, vai ser humilhado. Andar com Deus não é fácil, não, gente. É, Tânia? Não é não, gente. É um caminho doloroso. É o caminho da cruz. É o caminho que Ele foi. Até a cruz para morrer por nós. Tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Essa caminhada de Enoque com Deus deve ter tido muita renúncia. Muito compromisso. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Já muda tudo por aí. Que a gente quer fazer o que a gente quer, né? Mas nem sempre é o que Deus quer. A caminhada de Enoque com Deus foi persistente. Por que foi persistente? Porque ele só não olhou para Deus pelo material, pelo que ele podia dar. Ele começou a andar com Deus com 65 anos. E a Bíblia diz que ele andou com Deus até 365 anos. Então, depois dessa decisão dele de andar com Deus, ele caminhou 300 anos. A gente, às vezes, caminha com Deus uma semana e já acha pesado, já acha que estou cansada. 365 anos que Enoque andou com Deus. E depois desses 365 anos, aconteceu algo inédito daquela época. E o que aconteceu? O céu se abriu num determinado dia. E Enoque foi transladado diretamente para a presença de Deus. Enoque não experimentou a morte. Enoque não se despediu de ninguém. Enoque foi levado aos céus, ele foi arrebatado. Olha o teor, olha a cumplicidade que ele tinha com Deus. Que máximo isso, né? 365, foi só 300 anos andando com Deus. 65 não, 365 depois, ele, o que fez? O céu se abriu. Oh, glória! E Enoque foi transladado. Isso está confirmado lá em Hebreus. Vamos ler? 11:5. Olha que interessante. Lá no Novo Testamento, foi citado isso. Foi citado
Está dizendo lá, ó, vamos ler? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado mais, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o quê? Qual o testemunho que ele alcançou? Ele agradou a Deus, irmãos. Será que nós temos agradado a Deus? Será que com as nossas atitudes, as nossas escolhas, o nosso caminhar, nós temos agradado a Deus? Enoque agradou a Deus. Quantas coisas ele sofreu, quantas coisas ele renunciou nessa caminhada, mas ele agradou a Deus. Imagina você, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, o que você pode fazer para agradar a Deus? Já parou para pensar nisso? O que eu posso fazer? Sair do cotidiano, sair do natural, sair da rotina, sair daquilo que a gente sempre faz. Lê a Bíblia, ora, vem para a igreja, dou o dízimo, dou oferta, dou o meu testemunho. Mas sair disso tudo, o que você pode fazer para chamar a atenção de Deus? Eu sei que muitos de nós têm feito. Às vezes é ajudar o próximo. Às vezes é orar por alguém. Às vezes é falar do amor de Deus para alguém. O que podemos fazer para agradar a Deus? É parar de fazer o que nós fazemos de errado. É reconhecer, fazer uma listinha. Eu estou fazendo listinha agora para tudo, porque a minha mente está uma coisa incrível de esquecimento. Muita coisa a gente esquece. Estou fazendo listinha, e uma das minhas listinhas é o que eu preciso melhorar. O que eu preciso mudar, deixar de fazer. E eu quero agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Precisamos saber como eu posso fazer para agradar a Deus. Às vezes nós só pedimos, só queremos. Mas para um pouquinho e pensa, como eu posso agradar a Deus hoje? Enoque agradou a Deus. Enoque proferiu juízo contra aqueles que viviam na impiedade. Enoque, ele falou se levantar daqueles que se levantaram contra Deus. Por isso que eu digo que andar com Deus não é fácil. Aparece logo os contrários. Às vezes você quer, Paulo fala isso, aquilo que eu quero fazer, mas eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, é fácil fazer. Enoque proferiu juízo contra todos que viviam na impiedade. Falar para o ímpio é muito difícil, irmãos. Com certeza seremos criticados. Enoque falou sobre aqueles que se levantavam contra Deus. Quer confirmar isso? Judas, o verso 15 de Judas. Põe lá para a gente, por favor. Judas no verso 15. Vamos ler? Não, Judas. 1,15. Vamos ler? Para fazer juízo, ele se levantou, para fazer juízo contra os que condenar para todos e condenar, dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Deus. Olha com quem ele mexeu. Essa caminhada de Enoque, a gente pensa, foi fácil ele andar com Deus? Não, não foi. Ele teve que enfrentar isso aí tudo. Os ímpios que falavam mal de Deus.
E ele falava que haveria um juízo. Ele anunciava um julgamento próximo. Ele pregou com autoridade. Hoje, irmãos, Jesus te chama a andar com Ele. Jesus te chama para uma intimidade com Ele. Jesus te chama a renunciar, a enfrentar a impiedade desse mundo. Ele te chama a conhecer Ele de perto, de saber que Ele não é apenas um Deus de bênçãos, mas Ele é um Deus que quer se relacionar contigo. E a chamada de Jesus está lá em Lucas 9:23. Vamos ler também. Lucas 9:23. Olha o que diz. Se alguém, vamos ler juntos? Quer andar com Jesus? Você precisa fazer isso. Negar a si mesmo. E como negar a si mesmo dói, né? A nossa vontade, o nosso querer. Mudar, tem que mudar. E a gente às vezes não consegue mudar. A gente tenta mudar e cai de novo no mesmo erro, né? Ai, como isso dói. Dá uma dor lá dentro, porque você sabe que não era para fazer aquilo de novo e você fez. Renunciar, negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, porque o caminho é longo, viu? O caminho é longo, mas você tem que pegar a sua cruz. A cruz é a sua vida. A cruz é aquilo que você precisa fazer, que você tem que levar até o fim. Às vezes aparece um ou outro para te ajudar, mas a cruz é sua. Não adianta botar culpa no outro. O outro não me ajuda, o outro não faz, o outro não quer estar do meu lado. Não, é tua, a cruz é tua. Jesus teve um ajudante na hora de carregar a cruz, mas depois a cruz voltou para ele, porque é dele. Não adianta, gente, a gente reclamar. Não adianta a gente querer que o outro sinta ou veja o que você está vendo, o que Deus te revelou. Ele revelou para você. E você quer que o outro veja, que o outro sinta, que o outro... Não adianta, é para você. Tem que carregar. Não tem jeito. Ela é feita sob medida para você. Porque a palavra diz que Ele não vai te dar nada além do que você possa suportar. Então ela vem na medida certa. Ah, mas está demais. Não, está na medida. Você pode, porque Ele diz que você pode. E aí, gente, nós precisamos sentir prazer em estar na presença dEle. Nós precisamos sentir prazer em estar na presença de Deus, e muitas das vezes não. É como se fosse uma obrigação. Deus não quer. Deus não quer. É prazer, é vontade de fazer o melhor, é vontade de agradar a Deus, é vontade de fazer porque a gente ama a Deus. É fazer por prazer, é obedecer aquilo que Ele tem falado conosco. Para finalizar, eu digo para nós todos nesta manhã: procure agradar a Deus. Pense lá dentro de você o que você pode fazer para agradar esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Procure fazer a vontade de Deus, não a sua. Ouça a voz, Ele fala, não com palavras, Ele fala no teu coração. Ele fala na sua mente. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa lá em casa e vem algo na minha mente, no meu coração, eu corro lá e escrevo, para mim não esquecer. Às vezes acontece conosco, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, Deus fala conosco.
Vai ali, faz assim. Você já ouviu a voz de Deus? Tão clara. Tem coisas que é tão clara, né? Vai ali, faz assim. Não faz isso não. Deus fala, ouça a voz de Deus. Há um hino do cantor cristão que fala assim: eu não vou cantar porque vou matar a música, eu vou matar a canção. Mas fala isso. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração, traz transformação, traz mudança, traz a paz que só o crente goza. Só aquele que crê entende isso. Só aquele que vive essa intimidade com Deus ouve essa voz. Tenha certeza que essa caminhada íntima com Ele te levará a uma vida de vitória e de paz. A sua vida vai ser, faça esse marco divisório. Se você ainda não fez, faça hoje. Divida a sua vida em hoje, e ontem e amanhã. Tenha com Deus essa intimidade. Anda com Deus. Quem sabe, né? Se fizermos isso, como a palavra diz nessa manhã, quem sabe? Eu fiquei pensando. Quem sabe podemos ser transladados também, né? Né, irmão? Se procurar, cadê o Laércio? Cadê o Diego? Cadê o pastor? Cadê o Tiago? Já pensou nisso? Não está mais. Já foi. O céu abriu. E nem experimentar a morte. Oh, glória, né? Para quem fica é ruim, né? Talvez Matusalém tenha chorado. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Já foi. Ser transladado, quem sabe? E nem experimentar a morte. Vamos, gente, andar com Deus. Vale a pena, viu? Vale a pena. Deus é um Deus de promessa. E Ele vai te abençoar se você andar nessa intimidade com Ele. Que Deus nos abençoe nessa manhã.